Olá, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Oi, pessoal. Boa noite. Deixa eu limpar essa câmera que eu sempre faço essa besteira. Agora sim. Olá, boa noite. Tudo bom? E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live mega ultra especial. A live de hoje é com a minha amiga querida Marisa Leal, que, para quem não sabe, foi a segunda pessoa, a segunda dubladora que eu conheci na minha vida. A primeira foi a querida Selma Lopes. Aninha Bittencourt, Ana Helena sem H Bittencourt, fez live hoje também, toda bonita de rosa, né? Com a Érica Menezes. Fala, Júnior, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Duda, mande um abraço para Goiânia. Eu amo Goiânia, Goiânia me ama. Eu amo Goiânia e você. Talvez você não tenha idade. Isso foi quando teve aquele incidente em Goiânia, que foi o Césio, né, da máquina de raio-x, que vazou e várias pessoas foram contaminadas, né, com radiação. E existia uma campanha na televisão com essa musiquinha, umas crianças cantando. E eu me lembro disso, eu era pequeno e essa música ficou... Marcel Formiga, beijo, boa noite. Essa música ficou na minha cabeça. Bom, então o papo hoje é um papo bem descontraído, porque Marisa é virginiana que nem eu, tem um astral igual o meu, tem um mau humor igual o meu, e minha amiga virginiana, que eu tenho certeza que a gente vai, obviamente, rir bastante, porque... Fala, Genô, manda um abraço pra Xerém, de Santo Amaro ao Xerém, ai amor, amor, amor. Muito bom, Xerém. Xerém é aqui no Rio, gente. E o meu bom Agenor Sax, meu amigo, é de lá. Alguém já viu Marisa aí? Ih, ó, cadê tu? Muito bom. Ela acabou de me mandar um cadê tu. Deixa eu ir lá, porque é capaz dela tá equivocada. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Não, né? Vocês teriam me falado. Eu não vi. Deixa eu dar uma pausa aqui, como diz o fã-clube Dudu Espinosa. Beijo. Obrigado por estar aqui. Adoro Raul Seixas. Adoro Raul Seixas? Adoro, eu gosto muito de Raul. Muito. Toca Raul. Eu vou dar uma pausada, com todo respeito em vocês, porque essa palavra é horrorosa e aparece escrito isso aqui, quando você pausa o vídeo, pausada. Isso pra mim é outra coisa, mas enfim. Oi, Arthur! Oi, Romário. Deixa eu dar um oi pra Marisa aqui rapidinho no zap, peraí. Ok, tirei a pausada. Acharam ela aí? Marisa entrou nesse interim. Loucos por dublagem, fala querido, tudo bom? Marisa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Deixa eu olhar aqui pra ver se eu não fiz besteira. Ah, meu Deus, Marisa. Não. Não tô vendo ela aqui não. Bom. A danada, fã-clube Duda Espinosa. Quem é que tá no fã-clube Duda Espinosa hoje? Duda, boa noite, boa noite. Manda salve, por favor, salve, por favor. E aí, Duda, beleza? Beleza, Gabriel. Oi, Duda, eu descobri que eu sei fazer a risada do It, além da imitação do Chewbacca. Ah, meu Deus. Ah, Marizinha entrou. Maravilha. Bom, então... Sem mais delongas, senhoras e senhores, vocês, minha querida amiga, atriz, dubladora, cantora, diretora, Marisa Leal. Marizinha, seja bem-vinda. Ah! Cheguei! O que aconteceu? Eu tava te Ai, meu catando. Deus, só você, amiga, só você.
Só você. Mas conseguiu. Eu mandei um zap lá para você, eu já tinha entrado, eu falei, deixa eu mandar um zap para ela, para saber o que está acontecendo. Marizinha, o que é isso? Você já está vestida para dormir? Ah, tô, porque dessa hora eu viro uma abóbora, meu filho. Eu tenho que estar de pijaminha para fazer Ah, meu naninha. Deus, você dorme. Tô mal acostumada já. Vem cá, tá muito escuro aqui? Quer que acenda mais a luz? Eu acho que tá bom, amiga. Eu acho que tá bom. Vamos ver o que que eu. Melhorou? Vamos ver o que que eu. É, melhorou, melhorou. Mudei o meu cenário aqui também, mudei o fundo. Vem cá, você dorme cedo? Sempre dormiu cedo? Olha, mais ou menos, mais ou menos. É porque eu acordo muito cedo, né, Duda? Uhum. Eu acordo muito cedo. Mas não, assim, brincadeira. Agora, com esse negócio de quarentena, eu tenho ido dormir tarde, meia-noite, 1 hora da manhã. Legal. Mas continuo acordando cedo. Continuo acordando Ah, continua cedo. acordando cedo. Vem cá, já E são, é. já são quantos anos de dublagem? Eu não digo de vida artística, porque vida artística a gente tem que englobar aí a época de teatro na escola, curso de teatro, Um espetáculos, monte de mas coisa, só né? dublagem. Só dublagem? Só dublagem 40 40 anos. anos. Que legal. Eu estava falando com o pessoal, antes de você entrar, que você foi a segunda dubladora que eu conheci na vida. A primeira foi Selma Lopes, porque eu fui até o programa do Daniel Azulay. E você, na época Ah, do. Você lembra disso, claro? Na época da família. você estava no colégio ainda Exatamente. quando eu te Na conheci. época de Você estava lá no Miselinha, Miselinha. na época da família Dinossauro, que era o auge do Baby, que sem dúvida alguma a série era maravilhosa, mas quem roubava a cena a série inteira era o Baby. E eu te conheci ali com, não sei, 13, 12, 13 anos. Eu era muito pirralho e você era uma menina. E você era uma menina. E você era uma menina também. Você tinha 13 anos naquela Olha, época? no máximo 14, porque com 15 para 16 a minha tia me levou para fazer o curso de dublagem. E se eu estava ali, eu já devia estar. Ó, teu filho latiu aí, ou tua filha. É a Winnie. Que é a Winnie? Sobe aqui, vem cá. Sobe aqui, vem cá. A Tula tá dormindo ali, ó lá. A Tula tá ali, ó. Vem. Sobe aqui, vem cá. Vem, filho. Sobe. Ah, meu Deus. Ouviu a É voz, quer minha filha. saber, quer saber. São quantos, Marisa? É, que aparecer. São Hã? quantos? São Ah, são duas duas. meninas. São duas Qual o nome? meninas. Deixa eu pegar a Tula. Pega Peraí, uma. peraí. Que maravilha, gente. Ah, meu Deus, é a Ó, cara de isso aqui. Shimon, é a cara de Chitara, gente, é muito. Olha Oh, ela. gente, que coisa linda. E essa boquinha, essa barba, muito linda. Essas cores É são minha lindas. bolinha. Isso, que bonitinha. E a outra, Vem cá, Winnie, agora. Vem cá. Peraí, deixa eu pegar, porque ela ela foge. Peraí. foge. Gente, muito Foge, vem bom. cá. Já fugiu. Vem cá. Vem cá. Essa aqui, Ah, ó. esse é o Nick todinho. Ai, meu Deus, que bonitinho. E essas orelhas, gente? Muito É, bom. olha. É um, Então, é um coelho, é um coelho. Muito bom. é um coelhinho. E aí, Marizinha, o tempo voa, né? A gente, Ai, não vou, não. não é? Quando a gente fala de dessa, Nossa, dessa lembrança, dessa memória, parece que foi ontem. E sim. eu, obviamente, não imaginava, nunca me imaginei dublando na vida. Acho até que eu tinha uma noção, óbvio, de conhecer no colégio, Selma e tal. Tinha uma ideia, né, mais ou menos, de que existia um profissional, mas nunca, né, resolvi me aprofundar para saber a técnica ou como rolava. E aí, Sim. hoje, eu vejo coisas na televisão e eu falo mesmo, caramba, como o tempo voa, como passa rápido. Você também tem essa noção ou não? Olha, eu acho que o tempo atropela a gente, né? A gente não percebe que passa. A gente não percebe, a gente não percebe, a gente não se dá conta. A gente só, de repente, só se dá conta quando a gente começa a ver foto antiga da época da Ebert, que aí sim a ficha começa a cair, ficha, né? Olha só, Exatamente. né? Que Isso aí aí, já mostra tudo. Isso hoje em dia aí, não é ficha, hoje em dia a gente faz o download, né?
E aí a gente percebe o tempo que passou, né? A gente vê quanta coisa e quanta coisa que já aconteceu e que a gente esquece também, né? Sim. A gente esquece. Mas será que E, isso também é particularmente na nossa vida, porque temos uma vida muito agitada, que o estúdio consome a gente, ou isso é uma visão geral para o mundo? Eu acho porque para a gente é muito louco, né? A porrada tá comendo solta aí, hein, caralho? sim, não é o vizinho, é o vizinho. Estão sendo arrastadas agora na caminha, devidamente abduzidas, foram para o quarto. Ah, Pronto, vão ficar trancadas lá no quarto agora, porque não tem educação meu mesmo. Deus. Mas aí, estava falando, não só você começou muito nova também e passou a dirigir também cedo. E Foi. aí ainda tem você é formada, além de ser dubladora, você também é advogada, não é isso? Você fez direito. Eu sou bacharel em direito, Só né? Eu isso. não sou advogada porque não advogo. Eu sou bacharel, Bacharel. só. Eu cheguei a fazer até pós em direito do trabalho, processo do trabalho. Mas hoje em dia, cara, depois com essa reforma É. trabalhista, só se eu pegasse um curso de novo, uma pós de novo para reciclagem, entendeu? Alguma coisa Você assim, conseguia dormir na época? porque Porque fazer faculdade e trabalhar como você sempre trabalhou, que eu sempre te vi, caraca, enlouquecida, teve um dia que foi muito e fico engraçado. imaginando. Foi, foi, foi tipo cena de filme mesmo, de comédia. Que eu entrei lá na Ebert carregando aquela pregada de livro pesada, caiu tudo no meio do chão, no meio do pátio, cara. Sabe aquela pessoa atrapalhada que entra carregando um monte de livro que vai fazer prova de noite? Porque eu Sim, estudava de noite e sim. trabalhava de dia, né? E aí ficava aquele troço todo pelo meio do pátio. Eu fiquei com aquela cara de alicate assim, olhando para as pessoas, tudo sem graça, Que né? barato. Mas eu fiz faculdade de comunicação também, eu não fiz só faculdade de É direito, não. verdade. E antes da faculdade de comunicação, eu fiz arquitetura um período. Que barato. Você não parou mesmo, né? Nunca parou. Nunca conseguiu parar. Ligada no 220 o tempo todo. Você dorme quantas Mas para horas? ser dublador, você tem que ser ligado no Com certeza, com 220. certeza. Principalmente agora. Agora, então, que tem É. a porrada de gente no 110. Essa galera tá louca para dar uma chupeta na gente. Cara, eu tava lembrando, no outro dia eu tava vendo uns papeizinhos meus de dublagem, e eu tava vendo quando eu comecei a dirigir. E eu fui ver que eu comecei a dirigir 20 anos depois de estar dublando. Legal, legal. 20 anos depois, porque eu achava que eu não estava preparada para dirigir. Imagina, as pessoas hoje, Com 20 anos de as profissão. pessoas Eu hoje só fui tomar com um ano de coragem. dublagem já Exato. estão dirigindo. Eu só fui tomar coragem para dirigir depois de 20 anos de profissão. Porque o exemplo que eu tive foram diretores muito sérios, muito barra pesada, que eu digo assim, barra pesada No bom sentido, no sentido de no bom talento, sentido. No sentido de talento, de de capacidade capacidade. mesmo. Aham. Então eu achava que para estar aos pés deles, eu teria que ter um tempo de dublagem, porque eu não me via dirigindo, eu não conseguia me ver dirigindo, né? E aí que eu me dei conta, eu falei, gente, eu comecei a dirigir com 20 anos de carreira, Perfeito, perfeito. né, de dubladora, né, de dublagem, né? Que eu me senti segura para dirigir. Que barato. Que Impressionante, barato. né? Eu me lembro que eu fiz contigo uma série do Adult Swim que foi muito legal, chamado Os Irmãos Aventura. Você lembra disso? Que eu fazia o vilão, que era uma borboleta, que ele era bem afetado e namorava. Era o monarca, não era o Isso, monarca? monarca. Era o Isso. monarca. Era afetado. E ele tinha uma namorada que era uma voz de homem, que era o. Era o como é que era o Doutora nome? Era o Namorado. Palmeiras que Doutora fazia. Namorado. Doutora. Doutora Namorada. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Aquela série era demais, a gente podia falar palavrão. Que época boa também, né? Era muito louco aquilo, né? Era muito louco aquele desenho. Eu nunca vi passar aquele desenho. Passava no. Você chegou a assistir? Eu tenho gravado, eu adoro. Eu tenho alguns episódios gravados, é muito legal, muito legal. Era Para muito quem não louco sabe, nos aquilo. anos 90, o Cartoon Network
a partir de meia-noite, sexta-feira, ia sexta, sábado e domingo. A partir de meia-noite, tinha uma programação específica para adulto. Para adulto, né? Para adulto. Então eram desenhos, e aí tinha sacanagem, tinha palavrão, só que no país que a gente vive, né, parece que as mães reclamaram e rolou um decreto em Brasília para acabar com o Adult Swim, e infelizmente acabou. Foi isso que aconteceu. Foi. Foram as mães cristãs do Brasil. A sociedade menina veste rosa e meninos vestem azul. Essa já tinha naquela época também. Essa hipocrisia sempre existiu. Marisa, falando nessa coisa que eu acabei de falar da justiça e tal, né, do decreto lá das mães e tal, você nunca levou desaforo para casa, é verdade? O meu pavio nunca existiu, né? Agora que eu comecei a ter, de um tempo para cá, é que o meu pavio começou a aparecer, assim, né? Ficar mais... a pontinha, mas eu sempre fui realmente de falar as coisas que eu pensava, né? E justamente por falar o que eu hoje em dia eu considero sincericídio, né? Porque não pode mais. Porque você falar aquilo que você pensa realmente não... É verdade, é verdade. Não adianta, pelo contrário, você está assinando a tua sentença de morte. Principalmente nos dias de hoje, verdade. Você tem toda a razão, amiga, você tem toda a razão. Entendeu? Então eu aprendi com o tempo que... Aprendi a olhar, tirar minhas conclusões e... Às vezes eu até vou lá para falar, entendeu? Eu tenho aquele ímpeto de... Mas aí, sabe, tem que me segure. Pois é, eu tenho uma piada interna com Marisa que eu chamo de perfeitamente. Perfeitamente é quando ela já está no limite e que ela manda o perfeitamente. É quando a tampa já está saindo, já, né? quase indo para o teto. E aí é o perfeitamente. Lembra daquela batata roxida que nasceu perfeitamente lá no Alto da Boa Vista? O perfeitamente, que a gente tava eu, você, Rita Lopes. A gente estava lá no Alto da Boa Vista, naquele restaurante. Um que tem ali no alto, na pracinha do alto. Com Liz Marisa, lembro? Cara, e a gente foi comer batata rosti. A gente foi comer batata rosti. Aí daqui a pouco, tava demorando para atender, não sei o quê. Aí eu mandei um perfeitamente na mesa. É verdade. E foi ali que nasceu perfeitamente. Porque eu falei perfeitamente. Aí foi dali que saiu perfeitamente. É verdade, eu não lembrava. Lembra? Caraca. Foi ali que saiu perfeitamente. Você sabe o que eu lembrei hoje para a tua entrevista? Eu falei, caramba, eu vou lembrar de uma coisa que também só a galera que viveu na época vai lembrar. Barrados no Baile, qual era o nome da sua personagem? Era Brenda Walsh. Então, e a Brenda foi odiada nos Estados Unidos com I Hate Brenda. I Hate Brenda. E eu me ferrei com isso, porque ela saiu da série, Exatamente. Né? Qual era a história da Brenda? Ela era insuportável, é isso? Eles eram irmãos, eles eram gêmeos, tinha a Brenda e o Brendo, isso, né? Que era o Gala. Era o Gala? Era o Ogala, era o Ogala. Querido. Era o Ogala. Sim. Pois é. E era muito legal, porque dublava todo mundo junto, né? A gente dublava junto naquela época, então era muito bom dublar junto. Hoje em dia, dublar junto e aglomeração não pode. Olha o Covid, gente. Acabou. E vem cá, ela era insuportável, deve ter pentelhado a vida dos atores, dos produtores, do diretor, e aí tiraram ela da série, é isso? O produtor não aguentou ela, ninguém aguentou. O pessoal do elenco não aguentava, ela criava a casa, ela chegava atrasada, ela criava um monte de animosidade do set. Sacanagem. E aí não deu certo. Tá vendo, gente? A gente sofre isso também. Uma vez, eu chamei a Marisa para fazer uma série. Eu trabalhava em outra empresa e eu não recebia a série com antecedência, ou seja, os episódios, muitos episódios com antecedência. Eu recebia aquele episódio e trabalhava nele. Chegou uma personagem que eu falei, porra, beleza, essa aqui vai ser a fixa. Dei para ela. No segundo episódio, a mulher morre assassinada. Aí ela falou no estúdio, puta que pariu, que fixo de merda, hein, Duda? Não, eu tinha acabado...
Não, foi assim, eu tinha acabado, o Duda chegou para mim, não, Marizinha, olha, ela entra, ela vai criar um Isso. caso, ela vai não sei o que, eu falei, ai, que legal. Era o Grande Grande Hotel, Hotel, exatamente. era o Grande Grande Hotel, Hotel. era o Grande Isso. Hotel. Eu falei, ai, que maravilha, eu vou entrar, né, vou pegar um papel legal, um personagem legal. Aí, acho que quando foi? Foi Foi o quê? rápido, tipo, Foi no no segundo, foi segundo na segunda encontro, vez, né, que eu fui lá gravar. alguém corta a Aí garganta eu dela. lembro que tinha, eu lembro que tinha dublador junto contigo dentro do estúdio, não lembro nem quem Aham. era. Aí eu cheguei pro Duda, fui pegar o papelzinho com ele e falei, tá bom, Duda, obrigado pelo filho de merda que você me deu. Aí o dublador ficou assim, olhando pra minha cara, como ela fala isso pro Muito bom. diretor? Mas é isso, né? A nossa vida é essa. A gente não tem. Obviamente, a gente não. Por exemplo, o ator também pode morrer, eu tô chorando. É muito bom. O ator pode morrer, geralmente, quando é substituído. Bom, se for muito semelhante, né? Mantém-se o mesmo dublador ou não, né? Troca o dublador. Então a gente, é o que eu falo hoje, né, da nossa carreira, como não temos mais nenhum vínculo, né, de contrato, de carteira assinada, que preservem nossos bonecos, porque esses bonecos são a nossa garantia de aposentadoria, porque esses caras vão envelhecer e a gente também, se Deus quiser, vamos chegar e acompanhá-los até lá, né, a velhice. Então, por favor, não troquem nossos bonecos, por favor, respeitem nossos bonecos, por favor. Fazer a campanha Respeitem Nossos Bonecos. Marizinha, me fala uma coisa. Quando você chega na Herbert Richards, você é uma menina, tem aquele contato absurdo, acredito até que você ia dublar de uniforme. Não, para, não ia nada dublar de uniforme, para de história. Eu já estava na faculdade, inclusive na época, eu mandei maior caô para ir lá na Ebert, porque eu gostava de assistir as Panteras. Uhum. Aí eu entrei lá na Ebert e mandei um caô dizendo que eu estava fazendo um trabalho para a faculdade, que eu fazia comunicação, né? Aí eu lembro que a Simara estava no estúdio, a Simara, sei, trabalho, sei. Maravilhosa, a cara dela, né? A cara dela, isso. Quem foi Quem foi a primeira dubladora? É difícil colocar essa coisa de nomear uma, mas assim, a primeira que você viu trabalhando antes de dublar e você falou, caracoles, essa mulher é foda, essa mulher, eu quero ser essa mulher, essa mulher vai ser o meu espelho. Quem foi a primeira? Vera Miranda. Vera Miranda. Foda, né? Nem precisa perguntar. Vera Miranda. Absurda, né? Que talento, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sempre falo o nome da Vera. Sempre falo, não tem como, né? A voz... Um gênio horroroso, mas o que ela tinha de gênio horroroso, ela tinha de talento. Impressionante, né? Impressionante. E a voz, uma das vozes mais bonitas, se não a mais bonita que a gente teve na dublagem, né? Sim, com certeza. A gente pensa muito igual. Foi assim... Não tem reposição, cara. Não tem reposição para Vera. E Vera era uma mulher muito inteligente também. Era uma mulher muito antenada, conhecia muito, era uma mulher culta, né? Então, juntava tudo. Tinha um gênio filho da puta, né? E um gosto também. E um gosto também. Que eu me lembro que... Eu tinha medo da Vera às vezes. A Vera era... Por causa do mau gênio dela. A gente nunca sabia para onde o vento estava soprando, que humor ela ia chegar na Ebert. Você tinha que chegar perto dela e falar assim... Tá soprando para onde o vento hoje? Porque eu não sabia. Que coisa, né? Eu tinha medo. Que coisa. Mas nós pegamos, você mais ainda, porque quando eu entro para a Herbert em 93, ainda éramos invasores, ainda estávamos roubando o espaço da velha guarda, mas você chegou bem antes. Era uma época que existia estrelas da dublagem, é ou não é? Não, menino, olha, eram estrelas mesmo e se comportavam como tal. E nós éramos míseros, nitrato de pó do cocô do cavalo do bandido derrotado, entendeu? Nós éramos assim. E quando a gente chegava para falar, eu lembro da Neuza Borges, foi Neuza Borges? Acho que foi Neuza Borges, que ela dublava as Panteras, lá na Telecine, lá na Presidente Vargas, que um dia eu fui pegar o ônibus junto com ela. Neuza Borges é a mesma que Neuza Tavares? Ou é diferente?
Não, então peraí, então é Neuza Tavares, eu tô Isso, confundindo. Neuza Borges foi aquela que fez a Pombagira em Carmen, é uma atriz negra. Essa é Neuza Borges. Então Neuza é isso, Tavares. Neuza Neuza Tavares, Neuza Tavares. Uhum. Tavares. Neuza Tavares. Aí eu fui falar para ela, assim, toda sem graça, né, para elogiar. Ela fez uma cara de nojo para Meu mim, assim, Deus. tá, obrigada. E quando a gente ia dublar na bancada, Sim, que ficava um do lado, o outro do outro, e você no meio, os caras tinham bifes enormes, e você tinha uma frase, às vezes uma palavra, e você errava aquela porcaria, aí você só sentia que troço assim virando para você, te fulminando com os olhos. Entendeu? Você ficava pequenininho ali no meio, sabe? Não precisava nem limpar, porque a gente virava água, dissolvia, era só secar o chão e a gente sumia. mas isso tinha uma vantagem, né? Uma grande vantagem. Só ficou também quem era bom. Diferente de hoje, que se grava sozinho, né? Que tem enfim, o apadrinhamento sempre existiu, a panelinha sempre existiu, isso é fato, é história da humanidade. Mas Isso sempre teve, sempre. né? Mas se você não fosse bom, Até lá mas mesmo, naquela época também mas se tinha. você não fosse bom naquela época, a prova de fogo era maior do que hoje, né? Porque dublava-se junto e a escola era muito melhor, a tua referência era muito melhor. Você aprendia muito com os profissionais, não só porque trabalhava-se todo mundo Era todo junto, mundo de rádio mas era todo teatro, mundo né? de De uma rádio formação novela. absurda, né? De uma formação absurda, eram grandes atores. Era. Eu tô lendo aqui que estão me perguntando, ó, a Marisa fala da experiência de dublar o League of Legends, que o Duda também dubla incrivelmente. Você dublou a Pop e a Morgana. Ah, jogo. Dublou no passado o remake. Eu fiz o remake da Morgana no passado, só não fiz, mas não faço mais a Pop, não sei quem está fazendo. Mas foi bem legal de fazer a Morgana, porque foi. Na primeira vez que eu gravei, eu pesei muito a voz. Aí nessa ela veio mais jovem, aí eu pude fazer mais com a minha voz normal mesmo, só dando toque na interpretação. Sim, sim, Né? sim. Mas foi bem legal, foi bem legal. Bom, Respondi. falar de família dinossauro para você é, é reviver aí uma época de um trabalho inesquecível, sem dúvida alguma, na tua carreira. Como é que é a relação Sim. hoje? Porque acho que ainda passa uma coisa que não ficou no passado, porque é tão atual, né? A sátira também, a família tradicional, aos conflitos e tal, que isso ficou atemporal e hoje com a internet você procura e não tem como não gostar. Como é que é Baby da Silva, que já é uma sacada absurda, né? Baby da Silva sabe. Do Telmo, né? Fantástico. Tinha que ser, né? Tinha que ser Telmo de Avelar para ter essa sacação, né? Como é que era o sobrenome real? Era Baby Sinclair. Sinclair. Earl Sinclair, Fran Sinclair, Bob Sinclair. Que legal. Charlene. Que legal. Fala um pouco de Baby, da tua experiência com Baby. Foi tão louco que teve até boneco, né, Marisa? Teve até brinquedo, que puxava a cordinha e falava a frase do... Como é que foi isso? Foi muito louco, aquilo foi muito louco na minha vida, porque foi um teste assim que eu fiz com o Telmo. Eu lembro, eu fiz no Estúdio D o teste. Aí a Adriana fez o teste também. Aí eu não quis ver o teste dela, não. Aí depois eu fui fazer o meu. E quando eu vi o Baby pela primeira vez, eu falei, isso é uma grande brincadeira, né? Eu não sabia quem era o cliente, eu não sabia para que era. Eu falei, vou brincar, porque... Já começa que a voz original era um homem, não é isso? Era um homem que fazia. Eu não gostava, não. Eu achava que não tinha nada a ver. Era muito grave a voz dele. E ele era um bebê, cara. Ele era um bebê, né? Um bebê muito sacana, exatamente, né? Porque era o pior de todos. O terrorista. Ele era o pior de todos. Ele era o pior de todos. E eu adorava fazer aquilo. Eu adorava botar caco. Eu não ensaiava, porque eu estava brincando dentro do estúdio, então eu não ensaiava. Eu ouvia o inglês e na hora eu mudava o texto. Que barato. Entendeu? Eu mudava o texto. Aí o pessoal caía na gargalhada. Eu falei, funcionou, então agora vamos gravar assim, entendeu? É isso.
Aí melava tudo, aí tinha que gravar de Eu sempre novo. comento, Mas era muito, eu muito sempre louco comento nas aquilo. lives. Nossa, eu não conseguia nem andar na rua direito. Ah, imagina, você. As pessoas ficavam me esperando na porta da Que Ebert, barato. ligavam para minha casa. Teve uma vez que eu botei, eu conto isso para as pessoas, não, acho que você deve saber disso. Eu botei, tinha na época de secretária eletrônica, eu botei um recado na minha secretária eletrônica, que eu falava, que eu gravava, porque muita gente ligando, aí eu botei um recado assim: alô, a Marisa agora não pode atender, não, aqui é um baby, ela tá fazendo cocô, depois ela liga. Maravilhosa. Então, e pra que eu botei Ou isso? seja, Começaram a ligar direto só para ouvir o recado, você só já para ouvir. imaginou, Eu tive que você já tirar. imaginou isso com a internet hoje? Se você, na época, você não ia conseguir viver, porque assim, ainda vivíamos no anonimato, mas você percebeu isso, né, Sim. na pele, porque as pessoas iam para a porta do estúdio, né, e tentavam pegar, enfim, não sei como conseguiam, Eu fiz um monte de o que não programa. Eu era, fui convidada para fazer um monte de sim, o programa. que não era difícil pegar o telefone. Programa no bom sentido, Claro, tá, hoje a gente tem que gente? fazer programa mesmo, porque só com a dublagem não está dando. Mas, enfim, é, as pessoas ligavam para a Herbert, fingiam que eram repórteres, pegavam o teu telefone, mas nada, era fã que queria ter o teu telefone para ligar para o Baby. Era Era, isso, era isso. era. Que loucura, mas que delícia também. Ligavam direto. Uma loucura, mas uma delícia É. lembrar isso também, né, Marizinha? Imagina. Foi muito legal, foi muito legal. Também foi quase que na mesma época da Ariel, né? A família Sim, Dinossauro. sim. Foi 90, né? Por aí. Acho que a Ariel foi em 89. É, 89, 89 e 90. 90, É final dos por anos aí. 80, Por começo dos aí. 90. Por aí, por É, aí. foi mais ou menos na mesma época da família Dinossauro. Uma coisa emendou na Que outra. Foi legal. muito Como é que foi o legal. teste para Ariel? O teste para Ariel foi com o Telmo, lá na Itapiru, lá na Perto Delarte, da subida naquele do morro? naquele estúdio enorme de cinema, né? Eu subi num banquinho, né? Porque no sapatinho ortopédico, né? Subi no banquinho para dublar, né? Aí o Telmo do meu lado, acho que o cliente estava lá também, com certeza estava. Eu não lembro se naquela época ainda era o Blake. Eu sei que quando eu fiz teste para o Caldeirão Mágico, na Ebert foi com o Blake Blake. era o Mas eu supervisor da não. Disney, né? Que era americano e Isso, que vinha ao isso, Brasil isso. acompanhar, enfim, todo o processo de teste, gravação. É, É, eu não lembro se na época da Ariel foi assim, eu acho que não. Eu não sei se já era o Júnior na época. sim. Eu acho que ainda não, É, eu né? acho que não. Mas o Telmo me passou todo. E a gente gravava, era um outro tempo, porque era uma coisa bem artesanal, porque ainda era o looping, né? Então a gente gravava, não tinha o Matic, não tinha nada disso, então a gente gravava, né? E tinha todo um trato de interpretação e tudo, né? Poxa, era muito legal, era muito legal. Você tinha um tempo para estudar a Que frase, legal. para ler. Hoje em dia, Não, era não. muito legal. Você falou na família Dinossauro que mudava o texto quando os colegas iam pra cacete, sinal de que a piada tinha funcionado, e você mandava aquele texto adaptado. Ou seja, falo isso Isso. sempre nas lives que tive com Gabi Bicalho, com Mariângela. Vivemos a época da versão brasileira, onde a gente podia criar, onde a gente, enfim, tinha total liberdade e o cliente mandava apenas o trabalho e, enfim, exibia, né? Hoje todos mandam e a gente perdeu essa coisa artesanal, essa coisa visceral, né? Que é a nossa formação maior, que é a formação de ator, né? De improvisar, de adaptar. Então, você não acha que a gente hoje não vive mais a versão brasileira? A gente vive a versão, enfim, do cliente, não é isso? Hoje em dia está um pouco diferente, né? Isso mudou realmente, né? Isso mudou realmente. Antes a gente podia, até nos próprios, não digo nem cinema não, mas nos filmes até que iam para televisão, a Seriados, gente tinha filmes, total, sim. feriados, filmes, a gente tinha total liberdade para colocar, para falar,
né, para interpretar. Hoje em dia a coisa já não é mais assim. Hoje em dia a coisa mudou muito. Sim, Muito, sim. muito mesmo. Às vezes a gente quer fazer uma adaptação, mas aí, olha, não pode colocar isso, não pode colocar aquilo, porque o cliente não pode, não deixa, ou porque não é politicamente correto. Mas eu lembro que Imagina. antigamente não tinha nada disso do politicamente correto e era E muito tudo engraçado. funcionava. E tudo Até porque funcionava. existia um diretor experiente ali do lado que ele tinha noção também de até onde, até que ponto aquela piada iria funcionar. Ele não ia arriscar a pele dele colocando uma coisa perigosa ou uma coisa ruim. Era tudo muito bem Hoje, pensado. Duda, nem hoje a gente dirigindo, a gente vai colocar coisas que a gente acha que vai transcender, ou que vai A exorbitar. gente, a gente, a Ainda gente. tem diretores capazes Sim, de fazer um bom a trabalho. gente. Nós ainda temos Sim. esses Temos outros que profissionais. falam do. Temos Muitos. outros que falam de política, de Bolsonaro, que manda isso no vozerio. Tem essas loucuras, né? Tem essas loucuras. Então, por isso que eu falo. Teve, então, sobre isso desse bafão, porra. Ah, Marisa. Eu Vou te ligar depois, não caceta. soube, cara. Falaram, Não soube, menino, me imitaram, conta. acho que alguma coisa, uma frase, alguma coisa de política que falava de Ah, Bolsonaro e deu uma merda. Isso vazou na internet. Mandem pra Marisa é depois. É, mesmo? minha filha. Manda para mim depois, que eu não sabia Eu não disso sei se foi não, feito em gente. Miami ou se foi aqui mesmo, no Brasil. Alguma merda que deu. Mas, enfim, vamos deixar o bafão de lado. É, Depois você me fala. mas, hein, falando com a Sumara, eu lembrei. Mas, Mas, hein? hein, ajeitar minha ombreira. Ela deve estar vendo a gente. É. Mas, hein? Eu me lembro que eu comentei com a Sumara, na entrevista aqui, na live com a Sumara, que Primo Cruzado, da Mata, que era outro monstruoso, que para mim está Sim, ali no sim. mesmo patamar de Vera Miranda. Olha, se você for botar no lápis, eu no outro dia estava falando isso com o pessoal, se você for botar no lápis a lista dos dubladores que já partiram para o outro lado, meu Nossa, amigo, mãe. dá para fazer uma nova Herbert Richards de Dá para qualidade. fazer um novo E o Vento Levou. Ainda Dá, sobra elenco. Ainda sobra elenco. sobra. E aí, Sobra elenco de primeira grandeza para fazer porra, vozerio. perfeito. Que era o que acontecia na época, né? Era o que acontecia. Mas eu lembrei que no auge de Xuxa na televisão, já estava na Globo, da Mata fazendo Primo Cruzado, o personagem dele aparece e canta uma música. Da Mata resolveu, então, adaptar e levar para a versão brasileira. E aí vai ao ar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Isso é maravilhoso, bicho. Eu tenho isso, tem na internet, é fácil de achar. É muito. É Pula, mesmo? pula, bole, bole, cantando com o sotaque caipira. Lari, lari, Aham, lari. É aham. maravilhoso. É isso, é isso. É, era É, outra época. Falei de Xuxa e lembrei, obviamente, de Xuxinha. da Xuxinha, Co- né? Da Como é que foi essa Xuxinha. experiência, Xuxinha? Foi muito louco, cara, porque eu tive que aprender a manipular uma boneca. Ah, é? Você manipulava, além da voz, você também. Era eu que manipulava a boneca. Eu tive que aprender a manipular, porque quando eu fiz o teste para ela, eu achava que eu ia fazer só a voz. De repente, eu me dei conta, dentro do estúdio, né, de gravação do Xuxa Park, né? Aí assim, você vai ficar ali naquela casinha. Eu falei, oi? Você vai ficar ali, né? E aí eu fui desenvolvendo um jeito dentro da casinha, como é que você quer ficar? Aí eu conversando com a Marlene, a gente foi adaptando a forma como é que eu ia conseguir manipular, porque era uma janela, né? E a boneca, a cabeça da boneca era muito pesada, apesar de ser de um material Uhum. maleável, era muito pesada. Sim. Então, no início, parecia que a boneca tinha hidrocefalia, porque a cabeça dela pesava para trás, aí caía para trás. E eu tinha que trabalhar com um monitor dentro e a Xuxa ficava do meu lado Sim. direito. Então, eu interagia com ela pelo monitor. Só que a boneca ficava do lado de cá e a boneca tinha que virar para cá. Só que quando a boneca virava ela para cá, ela estava virando no oposto do monitor. E eu tinha que saber Sim. isso. E eu ainda estava com o headset, que eu fazia a voz ali.
E aí eu caí na besteira de inventar, cada vez a gente estava fazendo um negócio que era sobre história do Brasil, e eu comecei, toda vez que eu falava alguma coisa, que ela vinha falar comigo, eu inventava uma musiquinha, na Aham. hora. Eu fazia uma paródia e inventava. Cara, a Xuxa ficou viciada nisso, aí eu, toda vez que eu ia gravar, Tinha que eu fazer uma tinha que música. tirar uma musiquinha, sabe Deus de onde, entendeu? Para botar lá, porque... Mas foi uma escola. Foi uma Que escola. legal, Marisa, que bacana. Foi muito doido, mas foi E uma o dia que você se escola. emputeceu com a Xuxa, você falou que Cabral descobriu o Brasil, vai pra puta que pariu. Não, nem podia falar isso. Mas teve uma musiquinha assim, Eu sim, imagino. teve uma musiquinha que eu fiz uma adaptação que era de um comercial da Varig. E aí ela ia falar sobre Cabral no dia. Putz, Aí eu fiz uma adaptação da musiquinha, botei Seu Cabral vinha navegando quando alguém ouviu gritando Terra Vista! Foi descoberto o Brasil. A turma gritava Bem-vindo, seu Cabral! E que era uma música que eu fui bonitinho. adaptando por causa da Varig. Sim, sim, sim. Aí tinha, mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito. Vou voltar para Portugal, quero ir pela Varig. Que legal. Aí eu não pude botar a Varig, Sim. porque primeiro que a Varig não existia mais, Aham. né? E aí eu cortei ali, botei outra coisa que agora eu não lembro o que eu botei, e eu fiz uma Você tem adaptação. quantos CDs gravados de Família Dinossauro, de Baby, de Xuxinha? Você chegou a gravar muita coisa na época, não gravou? Gravei Xuxa Park, eu gravei um monte daquele Xuxa só para Que baixinhos, né? legal. Gravei historinha também. Agora, da família Dinossauro mesmo, foi a série inteira. Só que a série eu acho que não durou 2 anos, né? Não foram Poucos 2 anos que episódios, durou? sim, 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 sim. Mas você gravou, Foram poucos mas não tem um episódios. CD do Baby cantando ou não? Eu tô viajando. Foi só a Xuxinha. Ah, sim, tem que eu gravei com a Som Livre. Isso. Que foi junto com a Xuxa, com o rótulo, com o label da Xuxa, né? E a gente gravou na Som Livre naquela época. E eu, como eu não era da noite mesmo, e a gente tinha que gravar de madrugada, cara. Aí era muito engraçado, a produção era do Massadas, Aham. né? Aí o Paulo Massadas estava lá, aí eu ia pra lá, bota a Marisa pra dormir, bota a Marisa, olha, o estúdio ali tá vazio, bota ela pra dormir, porque a gente vai gravar o coro agora. Quando acabar o coro, a gente chama Que ela, tá? coisa. Aí eu ficava dormindo no outro estúdio e eu virava à noite. Eu virava à noite. Nossa. Aí daqui a pouco vinha eu com aquela cara de sono, descalça, porque eu ia descalça pro estúdio pra gravar as músicas, Aham. né? Aí descalça até acordar, até o espírito acoplar no corpo de novo. Olha, levava era tempo. E para fazer a voz de Que eu baby, ia depois de falar, você estar é que eu ia falar agora, dormindo, né? Chegar numa região, né, super aguda, depois que você descansa, né, que tá com a voz relaxada. E, tá e trabalhando no dia dormindo. seguinte, com certeza, trabalhando, E estudando, enfim. trabalhando no dia seguinte. É muito louco essa nossa vida. Por isso que eu falei, será que a nossa Trabalhando vida no também dia seguinte. passa muito rápida porque o nosso tempo é muito corrido, né? É uma coisa para A pensar, gente que a não gente, tem. quando olha, já são 6 da tarde. Você fala, meu Deus, eu comecei às 8 da manhã. E eu acho que é importante a gente realmente dar essa parada, né? Porque senão a vida te leva e você não é você que leva a vida, é a vida que te leva. E você vai de rondão, entendeu? Vai de rondão, assim vai que você não percebe. Exatamente. Você não se dá conta do que você tem feito, do que você faz, do que você quer fazer, do que você gostaria ou não de fazer, do que você está fazendo, do que você não está Sim. gostando, sabe? E você vai vivendo. Você está vivendo? Tô vivendo. Sabe, deixa a vida me levar, a vida leva Não. eu. Eu acho que não, É. cara, porque senão você perde a consciência do que você está vivendo e do que você quer viver. Olha, o querido Agenor Sachs, nosso amigo, ele É, perguntou para você falar o do Blate, dublatecário. É do dublatecário Blatecário. Foi. que o Hércules Pediu para você chama. falar de Thundercats. Thundercats. Thundercats! Ah! Já teve redublagem, né? Já teve. Era eu, o Niso, Maravilhoso. o Elcio Romar fazendo o O Snarf, Snarf. que ele ficava
Ele ficava a pau da vida porque todo mundo imitava aquela porcaria daquele gato, então todo mundo podia fazer o gato se ele não fosse dublar, todo mudo Que fazia, legal, que né? legal. Ele Como é que era ficava o a pau nome? da Era Willy vida. Kit e Willy Cat, não é isso? Willy Kit, Willy Cat, tinha o Snarf, tinha o Lion, Da que era o da Mata, Mata, Chitara, que né? era... E o da Mata nunca gravava aquele Thundercat, oh! Porque ele tinha Eu sei vergonha, dessa aí ele história. Todo mandava mundo todo sair. mundo sair do estúdio, ele só gravava quando ele estava sozinho, para ninguém ver o Mico. Que Ele coisa. não queria gravar com Que as barato pessoas isso, né? Que barato. É, porque ele podia também. Ele era o diretor de Thundercats ou não? Ele era o diretor. Tinha o Chico José fazendo O Tigra. Não, era era o o Pantro. Pantro. O Pantro. Tigra, O Tigra era o Francisco Francisco Barbosa. Barbosa. Era o Francisco Barbosa que fazia o Tigra. Depois quem passou a fazer o Tigra foi o Fire, Isso, não acho foi o que sim. Fire? Acho que sim. Acho que sim. E o Munra, que era o Silvio Navas, né? Era o Silvio Navas, Maravilhoso, né? Era o maravilhoso. Silvio Era Navas. outro, tinha também um comportamento bem esquisito, mas um absurdo de Mas ator. quem não tinha É, naquela época? Aquilo ali era muito louco. O Serpentário da Ebert era uma coisa muito é mesmo, louca. é mesmo. Mas era uma coisa muito louca, muito divertida, Muito. né? Porque quem entrava não queria Nada, a sair. gente às vezes ia trabalhar, o trabalho que se foda, né? A gente ficava ali no pátio ouvindo as fofocas e as conversas e às vezes um papo que não era nem nosso, um papo entre dois, mas era uma aula ou era uma cena teatral, né? De um sendo mais engraçado que o outro. Era bom demais, era bom demais. Ó, Eram personagens, eram verdadeiros personagens ali do lado de fora, ali naquele pátio, ó, cara. E a gente dormindo naqueles bancos, sim, eu lembra? dormi. Que a gente dormia até 1 hora da manhã dormindo ali. Quando passava o dia na Herbert, eu encontrava um estúdio vazio, geralmente tinha um de retake, que era o estúdio, eu não sei se era estúdio H, era um estúdio que você, Estúdio ou F, F, que subia uma escadinha, ele era lá em estúdio F. cima. Era o que era em cima do estúdio D. Isso. Você subia a escadinha, era lá em Dormi cima do muito estúdio ali, D. Aquela dormi porcaria do muito estúdio ali, D. dormi muito, 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 muito. Olha, pediram várias vezes, várias, não tem como não falar. É... Soraya Montenegro, de... É Maria do Bairro, não? Qual é a novela? Aleijada! Como é o nome dessa novela, amiga? Como é o Hã? nome da novela? Era Maria do Maria do Bairro. Bairro. Era Maria do... Catadora! Eu lembro que... Pô, até... Olha, virou meme esse negócio no YouTube da empregada e pedir aumento para ela enfiar o cacete da empregada, cara. Exatamente, eu vi. Como você não me pedir aumento? E aquela cena é muito engraçada da cadeira de roda, que ela empurra a cadeira. Gente, aquela cena é muito. E eu odiava fazer aquilo, né? Eu odiava dublar Maria do Bairro. Imagina. Né? Já Marlene que me desculpe, né? Marlene que me desculpe. Marlene que dirigia, né? Teve uma vez que eu falei, gente, não é possível. Que mulher mais over, que coisa. E o pessoal ama Itati Cantoral, né? O pessoal adora. Mas é aquele tipo de interpretação da novela mexicana naquela época que era demais. Muito. E ela é aquela boca cheia de dente que a gente tinha que sincronizar aquele negócio daquele... Sabe? Aquele troço não parava de bater. Sabe aquela dentadura que você bota em cima da mesa e fica assim, aquele brinquedo? Parecia a mesma coisa, cara. Era o da Mata, quando estava sendo irônico, que fazia... Lembra? Era o da Mata, é isso mesmo, lembro. Batia a mandíbula. Que maravilha, que maravilha. Vem cá, você fez muito desenho, o que é muito legal, porque, óbvio, você também tem um lado criança e você também gosta de desenho. Que você lembra assim do primeiro desenho que você fez e um outro desenho que você tenha feito que tenha marcado também uma época e que atravessou gerações também? Você fez, obviamente, muito Hanna-Barbera. Olha, o primeiro desenho que eu fiz foi muito engraçado, que era Bicudinho, Bicudo Lobisomem. Maravilhoso. Quem fazia era o Prado, que fazia o Bicudo, e eu fazia o Bicudinho. O Bicudinho só falava Gugu Dadá. Ah, isso. Era um... Ele só falava Gugu Dadá o tempo
era um o bebê tempo que meia-noite, junto com o um bicudo, os bebezinho dois viravam lobisomem. lobisomem. Virava um lobisomem. Ele de manhã ele era um doce. Era cucu, tata, tata. Quando ele virava de noite, cara, ele virava no Que giraia, né? legal. E era Eu lembro, passava na manchete. Eu era pequeno, passava na manchete. Adorava, adorava. Que era a mesma época da família Drácula, que depois eu redublei. Era aquela mesma época. é. Marmaduke. Mas teve muito desenho, Sim. teve Animaniacs, que eu fazia a Dot, Dot, que claro. foi a Dot dos Animaniacs, que a gente gravava um monte de canção, era muito Você lembra da legal, abertura? Da né? música da abertura de Animaniacs? Cara, eu não lembro da música de abertura, eu não lembro. Não lembro. Que Não lembro terminava mais da com abertura. como é que é? Ah, eu sabia essa música, que lembrava a musiquinha da Warner. Lembrava aquilo, lembrava essa, tinha a métrica da música, né? É, Que mais você é. lembra, amiga? Você fez os snorks? Os snorks? Os snorkels, Snorkels, você fiz lembra? a case dos Eu lembro snorkels. disso. A case, todos eles com aquele negocinho na Isso, cabeça, né? exatamente. Desenho da minha época. Isso, Desenho da minha época isso. também. Bom, as pessoas falaram aqui que a gente até já tocou no assunto de... Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Ah, perdi. Que a Flavinha estava falando um negócio aqui, cadê Que ela? Flávia? Ah, é minha prima, mas aí eu já perdi o que ela estava Ah, falando. caramba. É, Como ela trabalha. cadê? Deixa eu ver. Flavinha. Capitão Isso, Planeta, não, é da manchete. Sim, e o Capitão Snorkels, Capitão Planeta, lembra? Planeta, Xerife, É, os ursinhos Ursinhos Gummy, Gummy, também da minha época. Também. Polegarzinha, Turma da Ah, Turma da Pesada. Pesada eu adorava. Não é esse? Você lembra da música? É, A música é deliciosa. Turma da Pesada, que mais que tinha? Tinha desenho pra Caixinhos caramba, cara. Dourados, falaram Era aqui. qual? Caixinhos Dourados. Era do quê? Dos ursinhos Não Gummy? sei. Lince Negra de X-Men. A Ah, tinha Turminha. X-Men Evolution. Tinha também a porquinha do Tiny Toons, que era uma porquinha pequenininha de Ah, fralda. que legal. Tinha. é, agora eu estou fazendo a Cucoloca do Mickey, Sim, né? sim. Tem a Cucoloca, tem. Cara, tem muita coisa. Eu gostava de fazer também o Segredo dos Animais, que era uma vaquinha que ela falava com sotaque meio nordestino. Ah, é verdade. Ah, É lembro. verdade. Eu Aí, fiz um boi paulista. Você era uma vaca nordestina. você fez um boi Você paulista? era uma vaca nordestina. Muito bom isso, gente. Era uma vaca nordestina. E ela sentava a porrada no touro quem dublava era o Guilherme, Isso, era o Briggs que fazia. Era muito legal de fazer aquilo, cara. Era o Hércules que dirigia lá na isso Delarte. mesmo. Olha, Era a bem gente legal. falou da época de Pequena Sereia e a primeira versão, quer dizer, a primeira e única que só tem uma versão da Pequena Sereia, porque tiveram continuações, o 2, Pequena Sereia 2 e tal. Você só canta pela Ariel a partir Do do 3, 3, não é isso? do 3. Conta pra, Eu cantei no conta 3. pra gente o que Cheguei. aconteceu. Por que você não cantou no 1 e no 2? Que acho que é uma pergunta que todos fizeram para você. Porque você sempre cantou muito bem, sempre foi afinadíssima. Mas por que você não cantou na Ariel? No 1 e no 2, né? Cara, primeiro que na primeira vez já veio pronto, já veio escolhido, né? A cantora, que foi uma indicação até como era o nome dela, da menina? Da Gabriela, né? Que gravou. Ela foi uma indicação, já tinha feito o teste, e na época não era uma coisa que ficava aberta, acho que para dublador cantar mesmo. Era mais os cantores que vinham fazer. Depois é que foi abrindo um pouco mais, né, para a dubladora, e depois mudou de novo.
E essa última vez foi lá na Delarte que eu Que gravei. legal. Foi lá na Que Delarte. legal. E foi o... Como é o nome dele? Que eu tô esquecendo o nome dele De agora. quem? Que dirige as Ah, o canções. Félix. Que Félix, dirige. Félix. O Félix. Félix. Foi o Félix. Que a Foi o Félix que... menina, como é que é o nome dela? A, oh meu Deus, aquela atriz da Globo, que é toda barraquenta lá, Suzana Vieira. Suzana Vieira, que não consegue falar esse nome. Félix, ela falava Félix. O Félix. Ela não conseguia falar Félix. É Félix ou Félix. Ela não conseguia falar Félix. Foi numa novela Tinha um isso, né? personagem que era o filho dela, ou enfim, alguém que ela tinha que falar esse nome muitas vezes, ela não conseguia falar Félix. Saía Félix. Você lembra de alguma coisa que você não conseguiu falar no estúdio, Marisa? Que travou ou então porque você teve um acesso de choro ou de riso e, enfim, que atrapalhou a gravação? Tive acesso de riso, né? Aham. Acesso de riso eu tive, né? Das merdas que a gente fala às vezes para gravar e tudo, e até de rir mesmo do filme, que o filme era engraçado. Aí e isso ainda acontece até hoje, né? Que a gente começa a rir aí. Os dois, porque quando a gente se junta, só sai isso. Eu tenho que contar aqui que é um momento assim. São às vezes 10 lupinhos, mas a gente vai e tal. Eu sempre falo alguma merda, a Marisa também. Fica os dois virginianos mandando as merdas um pro outro. É muito bom, gente. É muito bom. Porque isso já aconteceu comigo, sim. Agora, a dificuldade de engripar num loop ou no outro, às vezes a gente fazia isso, né? Às vezes acontecia. Mas eu lembro que naquela época, quando a gente gravava, né, o diretor ele falava assim, não, pula esse loop. Pula esse loop. Ou então, vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café, Legal. vamos dar uma paradinha. Aí, quando voltava, a gente voltava e fazia. É isso aí. Era já sabia que... Era um negócio... já tinha noção, a sensibilidade artística, que eu acho que é o que falta também, né? Opa, é melhor fazer uma pausa, porque essa pausa vai ser primordial para quando a gente voltar. E aí chorar. Algum momento você pegou também uma cena que, puta, mexeu contigo, porque foi lá numa lembrança e você desabou ali no estúdio? Sim. Eu não cheguei a desabar, mas eu mexeu muito comigo, que foi uma cena que eu gravei lá na Audiocorp, que foi um dos primeiros filmes que foram gravados lá na Audiocorp, que foi um longa que eu fiz, que estava no filme aquela atriz do Ghost, aquela que fez também Mudança de Hábito, a Whoopi, estava a Whoopi Goldberg, e a atriz que eu dublei é Elizabeth, não é Elizabeth Shue, não, a Elizabeth alguma coisa que eu não estou lembrando do sobrenome. E era uma cena de despedida em que ela estava enterrando. Ela estava enterrando, acho que uma pessoa que ela amava muito, mas ela estava enterrando outras coisas junto com aquilo. Não era só a pessoa, né? Então ela estava sepultando várias coisas ali. E ali eu fiz a cena, eu gravei, mas sabe quando você grava no final, que você tá com um nó na garganta? E aí eu terminei, quando eu terminei ali, eu acabei o filme. Estão dizendo que pode ser O Jogo da Verdade? Era esse o nome do filme? Eu não lembro, eu acho que sim. O Agenor tem, o nome do filme é Jogo da Verdade. O Agenor disse que tem esse filme. O Blatetário deve saber. Como era o nome dela, da atriz, Agenor? Era Elizabeth Pierre. Eu amo esse filme. Ela tem AIDS. É esse filme? Não é esse, não. Não é ela que tem AIDS, não. De repente, alguém no filme tem, alguma atriz na história tem. E eu lembro que eu terminei, quando eu acabei a cena, o Santana, né, lá de trás, Marisa, acabou, não sei o quê, vem pegar teu papel, não sei. E eu tava destroçada lá, Meu Deus. Lá dentro do estúdio, e ele não percebeu, né? Sim. E eu tava lá e eu tive que respirar fundo para não dar na pinta, né? Para não dar transparecer, né? Porque... Elizabeth Perkins.
Elizabeth Birkin. Wilkins. Elizabeth Wilkins. Amor, deixa eu te falar. É, isso mesmo. Nossa live vai acabar. Esse celular se autodetonará em 40 segundos. Podemos tomar uma água, fazer um xixi e voltar para você responder a pergunta do pessoal? Tá bem para você ou você quer mimir? Tá tranquilo. Não, tranquilo. Não vai mimir? Eu não tenho horário de dublagem mesmo, tá tranquilo. Amanhã eu não vou. Ah, minha irmã lembrou que o filme era somente ela.